ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus.
alma anseia por ti. Minha 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 alma anseia por ti, Senhor. Minha alma anseia por ti. O poderoso Deus, o poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. O poderoso Deus, o poderoso Deus, o poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Uma força suspira pelas águas, Senhor, minha alma anseia por ti, Pai. Oh, ansiamos pela tua presença, Senhor. Ansiamos pelo teu mover, pelo teu querer. Queremos mais de ti, Senhor, sempre mais de ti, Senhor. Queremos mais. Tu és o poderoso Deus, um poderoso Deus, um poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Ansiamos por ti, Jesus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva.
tua presença, Deus. Eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva. Tua presença, Deus. Eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar o quão real é tua bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar o quão real é tua bondade. Graça e paz, amados. Estamos vivendo em uma época de muita instabilidade, onde, sinceramente, se não for Deus, a gente não vai sair dessa tão cedo. E a gente fica pensando como se comportar, não é verdade? Como fazer com que a minha casa, com que meu lar seja um lar cheio da presença de Deus. E
como vencer tantas frustrações que estão aparecendo. Eu imagino que você deve estar com dificuldade, porque o Brasil e as nações estão com dificuldade. Se não bastasse essa briga que está tendo entre governos e a gente acaba ficando sem saber o que fazer, estamos numa época de uma estabilidade assim muito grande. E eu imagino que você deve estar preocupado. Eu me lembro que ontem nós tivemos que estar acolhendo alguém que teve uma crise de ansiedade, e te confesso que são muitos que estão tendo essa crise de ansiedade, porque parece que o chão está meio que se movimentando, é quase como um terremoto de emoções. E eu queria compartilhar uma palavra com você que eu acho que vai te ajudar a fazer com que nesse momento onde tudo isso está acontecendo, Deus possa reconstruir, construir e alinhar algumas coisas na sua vida. Primeiro, abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 10, a partir do verso 46. Olha o que a Bíblia diz. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, uma numerosa multidão, e Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. E chamaram. Então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. E então Jesus lhe disse: vai, e a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus afora. Eu quero que você entenda essa palavra, porque aqui está a história de um milagre, mas um milagre, e no próximo culto já fique sabendo que a gente vai entrar um pouco mais a fundo nisso. Hoje eu quero te falar sobre como você acende um interruptor para, no meio desse caos, você simplesmente enxergar uma luz. Mas eu quero que você entenda comigo um homem que é cego, que está à beira do caminho, e ele escuta que Jesus estava passando, e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Interessante que ele tinha conhecimento sobre quem era Jesus, mas não mudavam duas coisas na vida dele. Ele continuava cego e mendigo. Ele estava miserável. Então significa que não adianta só ter conhecimento de Jesus, ter conhecimento do cristianismo, se você não está mergulhado nele. Só para te lembrar, eu vim falando sobre a parábola do filho pródigo e como Jesus começou a falar isso numa época onde os fariseus estavam atacando ele de todas as formas, porque o odiavam. Até porque os fariseus, eles gostavam de se mostrar uma coisa, mas na realidade eles nunca se tornaram isso. Eram religiosos. E Jesus começa a falar sobre uma parábola que falava de um filho rebelde que saiu de casa, mas de um que estava dentro de casa, e ele era cego e mendigo. Impressionante. Por quê? Porque apesar dele ter tudo na casa do pai, ele não se sentia dono de absolutamente nada. Ele era miserável nas suas emoções, ele era miserável na compaixão, e ao mesmo tempo ele era cego, porque ele não conseguia enxergar o amor do pai. E isso
acontece com muita facilidade com pessoas que são inconstantes. Infelizmente, existem pessoas que elas não conseguem permanecer. Deixa eu te falar uma coisa: não basta ser só um campeão em alguma coisa. Eu acho que é até mais fácil você ganhar um título do que você permanecer nele durante algum tempo. É só você perguntar a um lutador de boxe ou de MMA e ele vai falar para você. Você, quando chega no topo, o meu professor de jiu-jitsu, que ganhou um mundial em Abu Dhabi de jiu-jitsu, Juan Lopes, ele me disse uma coisa: André, quando você ganha um título, as pessoas passam a te olhar, e quando isso acontece, você se torna um alvo. As pessoas começam a estudar você, como você conquistou. Então deixa eu te falar uma coisa: talvez você tenha conquistado muitas coisas na sua vida, mas algumas você perdeu porque você não permaneceu. Olha o que é interessante nessa palavra de Jesus. Ele era um cego, igual a tantos cegos que tinham naquela época. O que o diferenciou e o porquê que estamos falando sobre ele agora é porque ele teve a atitude de, no meio do caos, clamar a pessoa certa. Ele se movimenta, ele larga tudo, ele começa a clamar, a gritar e dizer: ei, eu estou aqui, eu preciso de ajuda. Então significa que no meio do caos, para você começar a acender uma luz que Deus quer fazer com você, você precisa sair da inércia, desse lugar que você está. Porque esse lugar que você está, se você permanecer muito tempo, você vai estar ativando a sua ansiedade, as suas preocupações, a sua preguiça. E quando você vê, você vai estar mergulhado num caos. Então vamos falar um pouquinho sobre a inconstância. A inconstância é uma bomba atômica do diabo na sua mão. Até porque, quando a gente tem a identidade de Cristo, a gente precisa ser constante e perseverante. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O grande problema é que a gente nunca caminha, porque quando aparece a primeira dificuldade, a gente paralisa. Esse cego, quando ele decide ir até Jesus, tinha uma multidão dizendo para ele se calar. Mas ele não era inconstante, ele sabia que se ele continuasse buscando, ia ter uma resposta. Olha, eu queria que você, nesses dias, pesquisasse sobre verdadeiros atletas, aqueles que vencem tudo, aqueles que são fantásticos, aqueles que no meio do caos eles conseguem com forças quase sobre-humanas vencer na raça. E vou te falar uma coisa: a vida de treinamento é muito severa para alguns. Quando você vê alguém participando de uma Olimpíada, você não imagina o quanto ele precisou abandonar e o quanto ele precisou se dedicar para vencer. O grande problema da nossa geração é que somos a geração internet. Tudo a gente procura no Dr. Google. A gente não quer ter aquela preocupação de querer estudar, de querer se aperfeiçoar. Não, queremos tudo de forma bem fácil e tranquila. Imagine que se eu estiver cheio de traumas, cheio de dificuldades, eu vou formar pessoas exatamente assim. E se eu não partir para uma busca completa com Deus e intensa, o que eu vou passar para alguém? Você imagina um céu contando para o outro: eu já comecei gritando, semana passada eu gritei, mas sabe como é que é? Ninguém me escutou, me calei. A culpa é do acaso, a culpa, ó céus, ó vida. Quantas vezes nós somos assim, inconstantes? A gente fica simplesmente pensando, será? Ou amanhã. Existem pessoas que tudo vão começar amanhã e o amanhã nunca chega. A segunda coisa é que o inconstante, ele nunca sabe se os seus sentimentos são verdadeiros
ou se são um simples momento. O grande problema da inconstância é que a gente não sabe ser profundo naquilo que a gente está sentindo. É por isso que tem alguns que vão para a igreja quando quer, ficam com Deus quando quer, quando não quer, relaxa. Tem pessoas que são assim. Um dia está com a esposa, outro dia não sabe. É quase como uma gangorra espiritual ou um elevador, você pode chamar do que você quiser. Um dia tem pessoas que estão dizendo: nossa, eu estou vencendo. Passa uma semana depois, ó céus, ó vida. O cego Bartimeu, ele teve que avaliar se aquilo que ele queria era realmente de fato. Tanto que Jesus pergunta para ele, depois dele ter feito tudo aquilo: o que você quer? Deixa eu te fazer uma pergunta: será que você tem consciência do que você quer? Ou você é aquele que transforma a unção no monumento? Você transforma numa noite de prazer? Você transforma entre um brinquedinho espiritual? Você tem certeza do que você quer para a sua vida nos próximos anos? Você imagina a miséria que seria casar com não sei? Amor, o que a gente vai fazer? Não sei. Tu vai trabalhar onde? Não sei. Isso é o Satanás, esse espírito de não sei. Precisamos entender que a gente, quando é inconstante, a gente nunca sabe se aquilo que a gente está sentindo é de Deus ou não é. Tem pessoas que são assim: não, eu vou fazer isso porque Deus mandou. Deus manda uma coisa de manhã, manda outra coisa à tarde e manda outra coisa à noite. Por quê? Porque são pessoas que não param para ouvir atentamente ao Senhor. Nessa palavra, que eu gosto dessa palavra, é que Jesus manda chamar, e os discípulos vão e falam com ele, mas nesse meio termo ele não foi para mais ninguém. Ele sabia que ele deveria falar com Jesus. Talvez você falasse: não, pode falar agora, Pedro. Pode falar, não precisa me levar lá não, estou tão cansado, me deixa aqui. Às vezes a gente faz isso: vai lá e ora por mim, clame por mim, faça algo por mim. Porque o inconstante é exatamente assim. O problema também é que quando o inconstante assume uma posição de liderança, seja no trabalho, seja dentro de casa, ele não permite que ninguém mais trabalhe com sabedoria. Ele não permite que o constante, aquele que é fiel, cresça e evolua. Por quê? Porque a inconstância deixa o ambiente repleto de dúvidas, e a dúvida é perigosa demais. Ninguém confia em um homem, em uma mulher que nunca sabe o que quer. Você confiaria em alguém assim? Eu quero te dizer que a sua casa precisa lançar essas dúvidas no mar do esquecimento. Você precisa saber o que você quer, senão sabe o que vai acontecer? Agora que você está precisando, você vai clamar. Você vai ser aquele tipo de cego que vai ser curado, mas talvez nunca tenha uma experiência real com Deus. Talvez você esteja na sua casa e você sabe ler a Bíblia muito bem. É impressionante. Olha, eu tenho algumas palavras que eu estou estudando. Eu acho lindo quando Deus começa a falar com Cornélio, um centurião, e ele era um cara piedoso. Olha que lindo, eu estava estudando sobre isso. Mas a piedade não ia ajudar ele com salvação. Ele precisava ouvir Pedro. E olha que Pedro não queria nem pregar para ele, porque Deus estava chamando os gentios, não era só o povo de Israel. E Deus fala para Pedro: Pedro, você vai chamar de imundo aquilo que eu purifiquei. E Deus começou a tocar num homem que era piedoso. Ele era piedoso, mas ele não era salvo. Significa que não adianta você dizer que você é bondoso, que você não faz mal para ninguém, porque a fé, você precisa nascer e morrer com Cristo. Não é o que você faz, porque senão eu pegaria uma lista de coisas que eu podia fazer dentro da igreja e isso me tornaria cristão, salvo. O problema é que o inconstante, ele nunca consegue entrar nesse nível, porque ele é religioso demais. Ele acredita que se ele fizer alguma coisa, Deus vai atendê-lo, e então assim ele não precisa ser. Eu quero que você entenda
Porque a inconstância, ela não só te adoece, mas ela adoece a sua casa inteira. Quantos homens que não conseguem parar em um emprego? É impressionante como algumas pessoas não conseguem parar em emprego, vivem de bico. São sonhadores, sonham, mas não são capazes de se levantar e ir para Deus. O cego Bartimeu, ele largou a capa, ele largou tudo. Você sabe o que significa a capa para um cego? Se não fosse curado, como é que ele ia fazer no frio? Ele teve que renunciar a algo que ele queria para encontrar algo que ele queria muito mais. Igual Pedro está na segurança do barco. Ele larga a segurança do barco para fazer algo que ele nunca fez. E quando ele tenta algo que ele nunca fez, ele prova daquilo que ele nunca tinha vivido. Ele larga a segurança do barco, mas simplesmente caminha sobre as águas. Se você quiser fazer algo que você nunca fez, você precisa se lançar em Deus. Eu acho essa palavra do barco muito tremenda, porque Pedro, no meio daquele caos todo, ele tem coragem de sair do barco. Eu sei que no meio do caminho ele dá uma vacilada, mas como ele estava perto de Jesus, Jesus o pega pela mão. O inconstante, ele vive um ambiente que não tem só o inconstante, ele vive num ambiente que não existe só dúvidas. Existe uma constante semeadura de desânimo. Desânimo profundo. Sabe, não há nenhum registro bíblico que Jesus alguma vez semeou dúvida nos seus discípulos. Ele era alguém tão focado no momento do ápice, que você pode imaginar que a palavra dele é uma palavra tão tremenda: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mesmo nesse momento onde os pecados da humanidade estavam sobre ele estava angustiado, ele disse: Deus, que não seja feita a minha vontade, seja a sua. Ele estava confiante e foi fiel, não desobedecendo em absolutamente nada até a morte de cruz. O problema é que quando você está perto do inconstante, você está distante de Deus. Por isso que a gente tem que ter cuidado com quem a gente anda. Porque se você andar com pessoas miseráveis, me desculpe, mas seu futuro vai ser miserável. Se você andar com pessoas de sucesso, o seu futuro vai ser de sucesso. Se você andar com os inconstantes, você não vai parar em lugar nenhum. Você já tentou sair com aquele cara que reclama, que murmura? Olha, eu nunca vou me esquecer, e eu acho que eu prego isso em todos os lugares que eu vou. Eu conheci um cara que trabalhava comigo, que ele reclamava de tudo. Ele murmurava de tudo o tempo todo. O tempo todo ele falava: eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto disso. E era um oficial da igreja. Um dia eu disse para ele: cara, você deve olhar no espelho e reclamar de você mesmo quando você está sozinho. Ele reclamava tanto que até quando ele estava sozinho ele reclamava dele. O inconstante, ele vive reclamando, mas ele não tem força para fazer. Ele não tem coragem de se levantar e ir até a sua cura, mesmo que a multidão das dificuldades, mesmo que a onda de problemas esteja tão alta, ele prefere surfar no seu desânimo profundo do que nas águas do Senhor, da confiança. Quando você é traumatizado, você vai levar a sua família inteira para o deserto. Não um deserto que Deus te conduziu, mas um deserto almático, espiritual, que você mesmo construiu ao longo dos anos. E se você não mudar, a sua geração inteira vai morrer nesse deserto. É só você lembrar do povo de Israel,
era tão cego que não estava conseguindo enxergar que Deus tinha tirado eles do Egito. Eles saíram do Egito, mas o Egito de dúvidas, de inconstância, continuava reinando dentro do seu coração. Eles conseguiam ver todos os milagres, porém esses milagres não eram capazes de mudar o seu interior. Você sabe o que significa inconstante no dicionário? Porque talvez eu diga para você: meu irmão, você é infiel. Você vai me dizer: pastor, eu não sou fiel. Eu sou fiel no meu dízimo, eu sou fiel na minha oferta, estou sempre fiel na igreja. Eu só sou inconstante. Mas a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. A Bíblia diz que a fé não pode estar junta com a dúvida, e no dicionário, inconstante significa infiel. Então, quando você assume que você é inconstante, você está se declarando infiel. Muitas vezes nós queremos curar a inconstância com trabalho, mas isso só alimenta a fraqueza das pessoas, pois o trabalho acaba se tornando uma desculpa para o inconstante usar frases como: estou cansado demais, assim não dá, fulano não me ajuda, o ciclano não faz nada. Ele começa a usar desculpas. E eu vou ser muito sincero com você: nesses anos de ministérios, de verdade, eu já encontrei muitas pessoas que chegaram para mim e falaram: apóstolo, coloca meu filho aí, por favor, porque se ele vai se firmar na igreja, se der uma oportunidade para ele, olha, coloca ele no louvor, coloca ele na dança, coloca ele para trabalhar, coloca ele no reto projetor, coloca ele para fazer alguma coisa, porque essa é a nossa consciência de religiosos, que é pelo que fazemos que nos tornamos, não por quem nós somos. E sabe o que acontece? Você acaba alimentando uma pessoa, porque o dia que alguém tira esse trabalho, essa pessoa rapidamente se afasta da igreja. Existem pessoas que só estão na igreja se você deixar ela cantar, se deixar ela tocar, se deixar ela pregar. Se um dia você falar: ei, você não vai pregar, você não vai cantar, vão sair, porque elas não estão interessadas em alimento e nem comunhão. Elas estão interessadas em se mostrarem, em mostrarem os seus talentos. Isso já passei várias vezes. É só você proibir alguém de fazer alguma coisa, rapidamente procura outra igreja. São os inconstantes. Mas interessante que eu nunca vi Deus na Bíblia falar que podia trazer um animal manco para o altar. Não, vamos deixar aqui, ó, só tem ele mesmo, está cantando mais ou menos, está fazendo algo mais ou menos, está pregando mais ou menos, está sendo mais ou menos, não é cristão não, mas está quase lá, vamos deixar ele. Aí sabe o que acontece? Quando um inconstante começa a assumir uma liderança, toda a sua liderança fica doente. Como é que alguém pode acreditar em alguém se não sabe nem quem é? O cego Bartimeu, ele se levantou porque ele sabia, ele tinha conhecimento de quem era Cristo, ele só não tinha intimidade. Ele sai do discurso para ter um relacionamento de prática. Ele entendeu que não adiantava só falar, não adiantava só um discurso. Ele precisaria ter um encontro com Cristo. Deixa eu falar uma coisa com você: para de viver de discurso. Talvez você diga: eu conheço muito a Bíblia. Legal, você conhece muito, você só não conhece o amor de Deus. Você está fundamentado em teoria, não numa vida prática e devocional com Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando com vocês? Não basta ter só um discurso, você precisa ter uma vida prática. Não adianta ficar reclamando, mas se você não se levanta do seu lugar para fazer absolutamente nada. O problema é que quando a gente confronta um inconstante, ele vai te odiar. A Bíblia diz que quando você confronta um tolo, ele vai te odiar. Vamos ser sinceros, o que é melhor? Você escutar uma palavrinha de autoajuda? Caros irmãos,
venham aqui para a igreja que vocês vão prosperar, vocês vão enriquecer, vocês vão ter uma casa própria, uma não, 5. Irmãos, seja livre, faça o que você quiser, só ame o seu próximo. A gente não gosta de palavras que vêm para nos edificar, que vêm para nos confrontar. Claro que é melhor eu ficar num ambiente onde ninguém tome conta da minha vida, onde eu possa fazer o que eu quiser. Só que o cego Bartimeu, ele percebeu que ele sozinho não fazia nada, não tinha jeito, ele não ia curar a si mesmo, ele precisava tomar uma atitude, ele precisava estar mais perto de Cristo. O que cada um de nós precisamos fazer é estar mais próximos de Cristo. Não é da igreja, não é da religião. Você pode vir para a igreja todo domingo, você pode estar toda terça-feira. Você que não é da roupa, que está escutando essa palavra, não sei quais são os cultos, você pode estar lá e não estar. O seu corpo está presente, mas o seu coração não tem aliança. O cego, ele sabia que Jesus podia fazer alguma coisa por ele. É por isso que ele se levanta, se entregando tudo. Tudo que ele tinha ficou, porque ele sabia que uma vez que ele estivesse com Jesus, tudo isso ia mudar. Ele tinha consciência que uma vez que ele tivesse, tanto quando Jesus pergunta o que você quer, ele, que eu torne a ver. Talvez você precise voltar a ver a sua família, talvez você precise voltar a ver a sua casa e como Deus ama você. O problema do inconstante é que tudo é um motivo para ele continuar sendo assim. Há quantos anos você está desse jeito e você não muda? Eu me lembro que uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela disse assim: não, aquela pessoa é ruim, ela rouba, mas ela me trata bem. Você já pensou essa loucura? Você conviver com alguém que está te roubando, mas você deixa com que a pessoa continue roubando porque ele trata bem. A gente está com medo, estamos ficando com tanto medo de perder as coisas, que estamos negociando princípios básicos, simples, que mudariam a nossa vida e a vida da nossa família, só porque a gente tem medo de se posicionar. Eu quero falar uma coisa para você, porque agora eu chego num ponto crucial. Você tem medo de se posicionar? Porque a Bíblia diz que aquele que vê o mal e não o corrige está em pecado. Aquele que tem a oportunidade de fazer o bem e não faz está em pecado. É o que está escrito na Bíblia. Eu quero que você entenda isso comigo, por favor. Se você tem a oportunidade de lançar mão de um princípio, de uma palavra, mas você sempre fica em cima do muro porque você é inconstante, você não sabe, não será que é? Tem gente que é assim, toda hora faz uma coisa como essa. Isso está errado. E você vai perceber em algum momento que isso vai destruir tudo o que você tem de bom. Jesus, ele não ficou em cima do muro, ele não bajulou os fariseus, ele não bajulou ninguém para conseguir algum mérito. Todo bajulador é inconstante, porque quem sabe quem é, celebra e elogia, não bajula. O inconstante, ele nunca consegue entender o que é viver sob a glória de Deus, até porque existe níveis de unção e nível de glória. No nível de unção, eu estou num ambiente, eu sou abençoado pelo ambiente. Até porque quando você está na unção, você prega melhor, você canta melhor. Agora a glória é algo muito particular. É quando você não prega, Deus prega por você. É quando você não canta, Deus canta por você. Quando a glória de Deus vem,
a gente não consegue nem ficar em pé. Por quê? Porque somos levados pela correnteza da graça de Deus. Olha o que 2 Pedro 3, 16 e 17 diz. E falando disso, como em todas as epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indutos e inconstantes distorcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos para que o engano dos homens abomináveis sejam juntamente arrebatados, e descaiais da vossa firmeza. Cuidado para que você não esteja junto disso e seja arrebatado por isso, porque senão pode não ter jeito para você. Então vamos lá. Nesse tempo, o que eu preciso fazer? Construir colunas no seu lar, colunas de fé, para que você se levante, para que você chegue até perto de Jesus e traga luz para a sua casa, em nome de Jesus. Você precisa construir bases fortes, colunas fortes dentro do seu lar, para que a sua casa seja conduzida pela presença de Deus. Então está na hora de você parar de murmurar, está na hora de você largar a preguiça e caminhar para a presença de Deus. Que Deus te abençoe profundamente. Chega de discurso. Está na hora de você viver uma vida com Deus. Não basta ter conhecimento sobre Jesus, você tem que ter intimidade com Ele. Intimidade de verdade e de fato. Que Deus te abençoe. Graça e paz.